Fala aí, galera, beleza? Gente, aqui é o professor Zakini. E então, eu vou gravar essa aulinha aqui, moçada, tá? Para fortalecer, né, para revisar, tá certo? Uma parte da trigonometria básica, tá joia? Que você vai acabar utilizando, né, no estudo da óptica, da física, tá? Na lei de Snell, né, na refração, na reflexão total, tá? Então, vou revisar um pouquinho de trigonometria no triângulo retângulo, beleza? Vamos lembrar lá seno, cosseno e tangente dos ângulos fundamentais, tá certo? Lembrar uma tabelinha, né? Vamos entender também porque a tabelinha é montada dessa forma, tá joia? Também vamos revisar aqui algumas ideias de geometria plana básica, tá? Envolvendo ângulos, tá? Também vai ser importante, vai ser interessante você revisar essa parte, tá? Para que você consiga aí, né, resolver as questões de óptica, tá certo? Onde precisa, né, dessa base matemática, beleza? De trigonometria e de algumas ideias de geometria, tudo bem? Então, deixa eu jogar para o quadro aqui, para a gente começar essa nossa aulinha, tá certo? Aí, estamos então, pessoal, aqui, tá? Nesse primeiro estudo da trigonometria básica, beleza? A trigonometria aplicada no estudo, né, de triângulos retângulos, tá joia? Então, temos aqui, pessoal, um triângulo retângulo, beleza? Com a existência do ângulo reto, do ângulo de 90 graus, tá joia? E no triângulo retângulo, moçada, nós temos aqui a hipotenusa, que é o maior lado oposto ao ângulo de 90 graus, e esses outros dois lados, eu simplesmente vou chamar eles de catetos, tá? Galera, só triângulo retângulo tem hipotenusa e catetos, tá? Só no triângulo retângulo que a gente chama de hipotenusa e catetos, beleza? Gente, nós temos aqui dois ângulos, né? Alfa e beta, tá certo? A soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, então nós já temos 90, então a soma do alfa mais o beta, tá certo? É 90 graus, beleza? Então deixa eu deixar anotado isso aqui, tá? Ó, alfa mais beta é igual a 90 graus, beleza? Quando nós temos dois ângulos com resultado de 90 graus, esses ângulos são complementares, tá? Então esses ângulos alfa e beta são complementares, beleza? O que a gente vai analisar aqui sobre esses ângulos, né? Alfa e beta. Nós vamos analisar, galera, tá? Os valores de seno, cosseno e tangente. Tudo bem? Galera, olha lá. Para você entender seno, cosseno e tangente, né? De ângulos dentro de um triângulo retângulo, tá certo? Desses ângulos, né? Você precisa entender o seguinte, né? Esse aqui é um cateto e esse é outro cateto, tá? Nós vamos chamar esse cateto de cateto oposto ou de cateto adjacente, beleza? Dependendo do ângulo que a gente está analisando, tá joia? Então, se você estiver analisando esse ângulo alfa aqui, tá certo? Então, esse B, que é o cateto lá do outro lado, tá certo? O lado oposto. Então, esse vai ser o cateto oposto, tá joia? E esse lado que está aqui do lado do ângulo alfa, esse é o cateto adjacente em relação ao alfa, tá? E o Azinho aqui sempre vai ser o valor, né, da medida do maior lado, que é a hipotenusa, tá? Beleza? Então, em relação ao alfa, esse é o cateto oposto, esse é o cateto adjacente, e o Azinho sempre vai ser a hipotenusa, beleza? Em relação, galera, ao ângulo beta, que está aqui em cima, agora, o cateto oposto, né, o lado que está oposto a esse ângulo, é o C, então esse é o cateto oposto. Esse lado que está bem aqui do lado, né? Tá certo? Do ângulo aqui é o cateto adjacente e o Azinho sempre é a hipotenusa, tá? Então, para você saber, galera, quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente, depende do ângulo que você está analisando, tá joia? Mas o Azinho que é a hipotenusa sempre vai ser, tá? O valor do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Isso sempre é a hipotenusa. Tá. Aqui seno, né? Aqui no estudo, tá, moçada, da trigonometria, em relação às razões trigonométricas, tá? Beleza? Então, seno vai ser a razão, né? A divisão do cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tá certo? Então, o que eu vou fazer agora aqui com vocês? Ó, vamos completar aqui seno, cosseno e tangente, beleza? Tanto para o ângulo alfa como para o ângulo beta também, tá? Então, se eu analisar, moçada, seno do alfa, né? Em relação ao ângulo alfa, tá? A minha referência aqui é esse ângulo, beleza? O cateto oposto vai ser o Bzinho e a hipotenusa é o Azinho. Então, seno do alfa
Bzinho sobre Azinho, tá? Ok? Cosseno do alfa, cateto adjacente pela hipotenusa. O cateto adjacente é esse lado C. A hipotenusa sempre vai ser o Azinho, né? Então aqui é Czinho sobre A, certo? Tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Em relação ao ângulo alfa, esse é o cateto oposto, certo? Bzinho. O cateto adjacente é o Czinho, então é Bzinho sobre Czinho. Beleza? Isso é seno, cosseno e tangente para o ângulo alfa, tá? Vamos analisar aqui agora, então, beleza? Esse ângulo aqui de cima, tá? Que é o ângulo beta, beleza? Então, vamos lá. Seno do beta. Seno sempre é cateto oposto pela hipotenusa. Seno do beta, galera, cateto oposto, tá? Vai ser Czinho e hipotenusa sempre é o Azinho, né? Czinho sobre Azinho, tá? Cosseno do beta. Cateto adjacente, beleza? Bzinho pela hipotenusa, que é o Azinho. Então, Bzinho sobre Azinho. E a tangente, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto é o Czinho. Cateto adjacente é o Bzinho, certo? Então, vai ficar Czinho sobre Bzinho. Beleza? Então, esse aqui é o estudo de seno, cosseno e tangente, tá? Para os ângulos alfa e beta. Beleza? São esses dois ângulos, né? Aqui dentro do triângulo retângulo, tá certo? São esses dois ângulos complementares, tá joia? E aí, moçada, eu vou explicar para vocês, né, que existe realmente uma correspondência aqui, tá? Entre valores, né, nós encontramos que ficaram iguais, né? Tá vendo só? Seno do alfa, tá certo? E o cosseno do beta, né? Daqui a pouquinho eu já vou abrir um pouco mais essa ideia, tá? O cosseno do alfa ficou o mesmo valor do seno do beta, beleza? E a tangente, na verdade, é uma o inverso da outra, né? Beleza? A gente já vai analisar isso, tá? Moçada, nós temos aqui alguns ângulos fundamentais, tá? Nós temos aqui alguns ângulos fundamentais, que são os ângulos que mais aparecem aí, né? Tá? Entre 0 e 90 graus, né? São os ângulos que podem aparecer aqui realmente, né? Em um triângulo retângulo, tá? Tem que ser ângulos agudos, né? A soma dos dois dá 90, né? Os dois são ângulos agudos, são ângulos menores que 90, certo? A soma dos dois deu 90, beleza? E geralmente vão aparecer esses ângulos aqui, 30, 45 e 60, tá certo? Pessoal, e esses ângulos podem aparecer sem, né, sem precisar fornecer para você o valor de seno, cosseno e tangente. Tá? Então, esses ângulos são chamados fundamentais porque a gente tem que saber os valores, tá, de seno, cosseno e tangente desses ângulos aqui, tá certo? Claro que existem outros ângulos também, né? Existe o estudo completo, né, do ciclo trigonométrico, tá? Eu vou dar uma aulinha aqui de trigonometria básica, tá certo? Só em relação a esses ângulos fundamentais iniciais que a gente estuda, beleza? Então, galera, tem até uma musiquinha, né, que algumas pessoas vão cantar aí, tá certo? Bom, simplesmente vou usar a ideia, tá joia? Para montar essa tabelinha, que a gente sempre mostra para os alunos, né? Você coloca lá 1, 2, 3, 3, 2, 1. Beleza? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, tá? Todo mundo sobre 2. Beleza? Raiz em todos, né? Aí tem gente que fala raiz em todos menos no 1, né? Pessoal, na verdade, se você botar a raiz de 1, vai dar 1, entendeu? Então, realmente, você não precisa colocar a raiz no 1, mas você pode colocar a raiz aqui, né? Tem que colocar, tá? Nesse 3 e nesse 2. Se você colocasse a raiz no 1, raiz de 1 ia dar 1, tá certo? Então, ficam esses valores, galera, tá? De seno e cosseno, tá? Para esses ângulos 30, 45 e 60, beleza? Meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Aqui vai inverter. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. Tá joia? Gente, para tangente funciona assim, ó. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Tá joia? Pessoal, isso aqui é claro que você vai acabar decorando, tá? Você vai ter que decorar isso, tá certo? Essa tabelinha, tá joia? Isso pode aparecer nas questões, né, gente? Sem o exercício, tá? É dizer para você, né, os valores de seno, cosseno e tangente, tá certo? Eu gosto de lembrar sempre, pessoal, aqui, ó, às vezes é um que confunde, né, do 30 com 60. O do 30 é o que tem o número 3, né? Então aqui é onde divide por 3, certo? O 60 não tem o número 3, entende? Aqui tem o número 3, é aqui que divide
por 3, tá? Então, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Beleza? Ainda, galera, vou dizer para você o seguinte, tá? O valor da tangente, né? Você pode encontrar o valor da tangente, moçada, tá? Dividindo, galera, seno por cosseno, tá? A tangente é a divisão de seno por cosseno, beleza? Então, se você dividir seno por cosseno, você encontra a tangente. Se você dividir esses dois, ó, são iguais, né? Dividir esse por esse vai dar 1. Tá? Se você dividir esse por esse, vai dar o de baixo, tá? Então, seno dividido pelo cosseno, também assim você encontra o valor da tangente. Beleza? Tranquilos? Moçada, olha só. Beleza, aqui tem que saber essa tabelinha, né? Tem que saber a tabelinha se você não sabia. Tá joia? Tem que conhecer ela, tá certo? E vou te dizer uma coisa aqui, moçada, né? Daqui, você viu que aconteceu algumas coisas aqui, né? Por exemplo, ó, o seno do 30 ficou igual ao cosseno do 60, não é isso? Galera, não sei se você percebeu, né? Mas esse 30, né? E esse 60, eles são ângulos complementares, certo? São ângulos complementares. São ângulos que somados dão 90 graus, tudo bem? E se eles são ângulos complementares, são ângulos que somados, né, dão 90 graus, poderiam ser muito bem o alfa e o beta, né? Porque se o alfa for 30, o beta tem que ser 60. Esses dois são complementares, certo? E adivinha só o que aconteceu, né? O seno de um ficou igual ao cosseno do outro, certo? Mas eu acho que a gente já sabia disso, né? Porque olha só, o seno do alfa tem que ser igual ao cosseno do beta, tá certo? Quando esses dois ângulos são complementares. O seno de um é igual ao cosseno do outro, beleza? Gente, veja só, o cosseno, né? O cosseno, tá? Do 30 ficou igual ao cosseno, igual ao seno, desculpa, do 60. O cosseno do 30 ficou igual ao seno do 60. Mas eu acho também que a gente já desconfiava que isso ia acontecer, certo? O cosseno do alfa, ó, ficou igual ao seno do beta. Beleza? Aí você vai falar para mim, ué, mas isso aconteceria também, né, para esse 45 aqui, né, da tabela? Sim, né, gente? Porque o 45, ele é o complemento do 45, né? Beleza? Ele é o complemento dele mesmo, né? 45 mais 45 dá 90, certo? Então, você tem aqui que o seno do 45 é igual ao cosseno do 45, né? Por isso, né, esses dois valores, então, são iguais. Tá joia? Nessa tabela, tá? E sobre a tangente? Galera, a tangente, ó, do 30, beleza? Ele é o inverso da tangente do 60, tá? Se você inverter o valor raiz de 3, ou seja, se você fizer 1 sobre raiz de 3, né? Aí você racionaliza, tá certo? E você encontra raiz de 3 sobre 3. Um é o inverso do outro, beleza? Faz a continha para você ver ali, tá? Um é o inverso do outro, e é isso que acontece quando dois ângulos são complementares, né? Beleza? Como, por exemplo, alfa e beta, certo? A tangente de um é o inverso da tangente do outro. Por isso aqui ficou Bzinho sobre C, e aqui ficou C sobre o Bzinho. Tá bom? Zafine, e para o 45, cara, isso aí ia acontecer também? Ia, né? Porque se o 45 é o complemento dele mesmo, né? Aí pega o 1 e inverte, né? 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1. Inverter 1 é 1, né? Beleza? Então é por isso, galera, tá? Que você tem esses valores, né? Que se correspondem aqui nessa tabelinha, tá certo? Porque nós estamos falando aqui de ideias que envolvem ângulos que são complementares. Tá joia? Queria que você entendesse, tá, moçada, que essa ideia aqui de ângulos complementares, né? Ela é uma ideia, por exemplo, alfa mais beta é 90, né? O seno de um é o cosseno do outro, certo? A tangente de um é o inverso da tangente do outro, tá? Essas ideias são mais fortes, tá? Do que simplesmente para esses ângulos fundamentais aqui, tá, gente? Tudo bem que isso é o que mais vai aparecer nas questões, né? Tá certo? Mas eu acho que vale a pena fazer um raciocínio com vocês aqui, tá? Só para a gente fechar essa ideia sobre ângulos complementares. Beleza? Então, isso aqui você tem que saber, isso vai aparecer nas questões, né? Para você utilizar aí, né? Na lei de Snell, tá? Vai ter que saber seno dos ângulos, tá joia? Mas eu vou fazer um estudo aqui, tá bem interessante, beleza? Que vai generalizar, né? Mas é um estudo importante para você entender, tá? O que acontece quando dois ângulos são complementares. Beleza? Então, vamos nessa aí. Tá aí o quadro, né? Se quiser dar pausa, copiar. Tranquilo? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte.
vamos fazer assim, ó. Gente, então essa tabela você tem que saber, né? Mas, vai que, por exemplo, né, no exercício, tá certo? Ele resolve trazer para você outros ângulos, né? Tá? Diferentes, e ele faz uma conexão de valores de seno e cosseno, tá? Isso já vi aparecendo em algumas questões. Então, só quero reforçar o seguinte, tá? Quando você tem dois ângulos que somados dão 90 graus, beleza? Eles são chamados de ângulos complementares, tá? E o que a gente verificou então, né? Complementares, e nós verificamos o seguinte, nós verificamos que o seno de um era igual ao cosseno do outro, por exemplo. Não é isso? Então, eu vou escrever aqui. Vou escrever o seguinte, ó. Seno do alfa é igual ao cosseno do beta, certo? E aqui, por exemplo, né, ó, seno do 30 é o cosseno do 60, né? E aí o seno do 60 é o cosseno do 30, certo? Então, também posso escrever aqui, né, que o seno do beta é igual ao cosseno do alfa. Joia? Beleza? Galera, sobre a tangente, está mostrado. Uma é o inverso da outra, né? Igual a gente montou lá no desenho, né, do triângulo retângulo, tá certo? E a tangente de um é o inverso da tangente do outro, tá? Então agora eu vou apagar essa tabelinha e eu quero te mostrar o seguinte, ó. Vamos lá. Então, a tangente do alfa é sempre o inverso da tangente do beta, tá? Inverso, né, moçada? Inverso, né, para os números da matemática, é você trocar numerador com denominador, tá? Realmente você inverter, tá? Isso significa trocar numerador com denominador, beleza? Oposto, né, para os números da matemática, aí é trocar o sinal, tá? Inverso é trocar numerador com denominador, beleza? E, gente, isso aqui sempre vai acontecer quando os ângulos são complementares, tá? Não precisa ser aí esses ângulos da tabelinha, por exemplo, tá? Então vamos lá, vamos supor que o exercício coloca lá para você, né? Gente, ó, por exemplo, tá? Moçada, seno, né, de 53 graus, entende? Seno de 53 graus, galera, deve ser igual, tá? Só vou mostrar uma correspondência aqui, tá? Para você entender que isso acontece para ângulos fora também dessa tabela dos ângulos fundamentais, tá? Isso vai ser igual a cosseno, galera, de 37 graus, né? Beleza? Que é o complemento, não é? Então, você sabe, ó, que 53 graus, né, mais 37 graus, estou colocando um exemplo qualquer aqui, tá, gente? Vai ser 90 graus. E essas correspondências também vão acontecer, tá? Então, o seno de 37 graus fica igual ao cosseno de 53 graus, beleza? A tangente do 37 é o inverso da tangente do 53 graus, tá? Então, claro que vai ter que fornecer algum para você aqui, senão é obrigado a saber, né, exatamente, né, o cosseno de 37 graus, tá? Mas essas correspondências, beleza, é interessante você saber. Isso acontece também para ângulos, tá, moçada? Fora desses fundamentais, né? Isso acontece para qualquer par de ângulos, tá, complementares. Beleza? Ok? Tranquilos? Então, vamos lá. Gente, ó, só mais uma informaçãozinha, né, que a gente acabou de finalizar aqui esse estudo, tá? Mas seno, cosseno e tangente para ângulos, né? Que estão entre 0 e 90 graus são sempre positivos, tá? Então você não vai precisar se preocupar aqui na trigonometria do triângulo retângulo, né, com os sinais, tá? Agora, se você falar de ângulos maiores que 90, né, e etc, né, os ângulos do ciclo, aí esses sinais, né, vão depender de qual quadrante você está estudando, beleza? Mas aqui na trigonometria básica, vai ficar tudo positivo mesmo, né? Beleza? Tudo bem? Então, essa, pessoal, foi a parte, né, da revisão de trigonometria no triângulo retângulo, tá certo? E agora vamos, então, para uma partezinha final e bem tranquila, tá? Que vai relembrar algumas ideias básicas, tá? De geometria plana básica, tá? E algumas ideias de ângulos aí, tá? Ângulos correspondentes, né? Ângulos alternos internos, tá? Opostos pelo vértice, beleza? Bom, o nome realmente vai ser o de menos aqui, tá, gente? Né? Aí você ainda teria, né, os ângulos alternos externos, né? Certo? Então o nome vai ser o de menos. Eu quero mostrar para você, né, visualmente aqui, o que acontece, tá? Uma construção geométrica que é bem comum, beleza, de aparecer,
beleza? E alguns ângulos que a gente vai encontrar que serão iguais, tá? Vamos nessa parte, então, beleza? De geometria plana e estudo dos ângulos, tá certo? Uma geometria plana bem básica aqui, mas que é importante você revisar essas ideias, tá? No reconhecimento de alguns ângulos, beleza? Nesse estudo aqui, ó. Bom, o que eu vou fazer em primeiro lugar aqui? Eu vou traçar duas setas paralelas, tá? Duas setas paralelas, beleza? Então, essa aqui é a reta R, essa aqui é a reta S, tá? Eu vou colocar aqui, ó. R é paralelo a S, beleza? Aqui o símbolo de retas paralelas, tá? Aqui o símbolo de retas paralelas. Tudo bem? Vamos lá. Então, aqui você tem duas setas paralelas, tá certo? E você vai traçar aqui uma reta transversal, vou chamar de reta P. Beleza? Duas setas paralelas e uma reta transversal P. Tudo bem? Galera, olha só. Bom, os nomes vão ser o de menos aqui, mas eu vou falar os nomes principais, pelo menos, que a gente vai acabar falando sempre, né? Que a gente estuda geometria plana, tá? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, né? Vou chamar esse ângulo aqui, ó, tá? De alfa, beleza? E se esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa, tá? Eu vou chamar esse outro de beta, e eu sei que alfa mais beta, tá? São suplementares, beleza? Então, a soma, né, desse ângulo total aqui é 180 graus, certo? Alfa mais beta dão 180, né? Alfa mais beta é igual a 180, tá? Então, eles serão ângulos chamados de suplementares agora, tá, moçada? Complementar é se somasse e desse 90. Aqui é diferente. Aqui você soma e dá 180. São ângulos suplementares, beleza? Bom, o que eu quero te mostrar aqui? Né? A nossa primeira ideia, tá? Sempre que você tiver, olha só, ângulos opostos pelo vértice, tá? Perceba que aqui você tem o alfa, tá? E aqui você tem um ângulo oposto pelo vértice, tá? A gente vai chamar assim, tá? Deixa eu só apagar o beta por enquanto aqui, ó. Se você tem um vértice, galera, tá? Duas setas, beleza? Duas setas. Esses dois ângulos, que são chamados opostos pelo vértice, serão sempre ângulos iguais. Tudo bem? Serão sempre ângulos iguais. Tá joia? Vou voltar o beta aqui. Tá? Então, se aqui é beta, esse outro ângulo é oposto pelo vértice, tá certo? Em relação a esse, vale beta também, então. Beleza? Então, primeiro temos essa ideiazinha, né? Tá? De ângulos opostos pelo vértice, tá certo? Como você tem duas setas, né? Se cruzando, né, moçada? Você tem a formação de dois ângulos, tá? Beleza? Os ângulos opostos pelo vértice, tá? São iguais. Beleza? Então, aqui a gente chama de OPV, né? Ângulos opostos pelo vértice. Beleza? Vamos lá, então, ó. Aqui, você ainda tem uma ideia de ângulos correspondentes, tá? Você tem uma ideia de ângulos correspondentes, tá? Deixa eu te mostrar essa ideia aqui, como ela é bem simples, né? Gente, olha só, né? Se você tem aqui, ó, olha aqui comigo, ó, esse ângulo alfa, tá certo? Que é o ângulo formado entre a reta vermelha e a reta horizontal azul, a reta R, tá? Então, ó, você tem aqui, ó, bem aqui onde eu vou colocar, tá vendo? O ângulo formado entre a reta vermelha e a reta horizontal azul. Tá? Esse é o ângulo alfa, certo? Bom, gente, se eu descer aqui, né, ó, posso ter essa ideia, tá, de descer, de transportar esse ângulo para cá, né? Olha só. Aqui eu vou ter também o mesmo ângulo formado, né? Entre a reta vermelha e uma outra reta horizontal, certo? A reta R e S são paralelas, né? Beleza? Elas têm a mesma direção, né? Então, ó, é o mesmo ângulo alfa que vai estar aqui embaixo, tá certo? Então, essa é a ideia de ângulos correspondentes, tá, moçada? Então, ó, se aqui é o alfa, tá certo? Ó, vou pintar agora, tá? Só para a gente visualizar, tudo bem? Se aqui é o alfa, beleza? Então, aqui também é alfa. Pela ideia de ângulos correspondentes, tá, gente? Pela ideia de ângulos correspondentes, tudo bem? E assim você podia também, né, carregar todos esses outros ângulos, tá, moçada? Esse mesmo raciocínio, tá? Por exemplo, ó, se o ângulo formado entre a reta azul horizontal e a reta vermelha, aqui embaixo, né? Vale beta, então esse ângulo entre a reta horizontal azul e a vermelha também vale beta, né? Tá joia?
E aí você tem a mesma ideia, né? Opostos pelo vértice, tá? Por exemplo, tá, gente? Eu vou chamar de alfa, opostos pelo vértice, e vou chamar isso aqui de beta. Beleza? Então, o que você percebe, né? Você percebe que quando você tem duas setas paralelas e você traça uma transversal, você tem a formação, na verdade, de dois tipos de ângulos aqui, tá? Nesse meu exemplo. Tudo bem? Beleza? Olha só. Gente, temos a seguinte ideia também aqui, né, moçada, tá? A ideia de ângulos alternos internos, tá? Eu acho que esse nome também vale a pena a gente falar aqui, tá? Ângulos alternos internos, né? Regra do Z, né? Beleza? É o seguinte, ó. Se você tem essa reta aqui de cima paralela a essa reta de baixo, tá? Você vê que eu fiz a letra Z de vermelho aqui, né? E essas duas setas são paralelas, tá? E essas duas setas são paralelas, beleza? Simbologia. Retas paralelas aqui, tá certo? Sempre, pessoal, esse ângulo que vai dar aqui vai ser igual a esse ângulo, beleza? E aí, nós vamos chamar esses ângulos de alternos internos, tá? Então, aqui eu posso reconhecer essa ideia, né? De ângulos alternos internos, é assim que a gente chama, tá certo? Analisando isso aqui, ó, gente. Esse alfa, tá vendo? Ó, esse alfa com esse alfa aqui, ó, né? Agora eu circulei, só para a gente reconhecer também uma outra ideia chamada, né, de ângulos alternos internos. Beleza? Aí você reconhece que esses dois ângulos aqui também são iguais, tá? São chamados de ângulos alternos internos. Beleza, galera? Tudo bem, gente? Então, ó, essas visões aqui, né, de ângulos, tá? Nessa geometria plana bem básica aqui, tá? De retas paralelas, beleza? Reconhecer ângulos que são opostos pelo vértice, né? Ângulos alternos internos, tá certo? É uma ideia que você também pode estar utilizando, beleza? Nesse estudo da óptica, tá? Para você reconhecer ângulos que são iguais, tá certo? Ou até pensar aí, beleza? Nessa visualização de ângulos para agilizar o exercício mesmo, tá? Ok? Tudo bem? Gente, essa foi então, tá? A nossa aulinha de matemática básica aqui, tá certo? Com o objetivo de fortalecer a trigonometria básica, beleza? E essa visão básica aqui de ângulos, tá certo? Que você vai precisar, dependendo do seu exercício de física. Tá joia? Um grande abraço a todos vocês, bons estudos, tamo junto e até a próxima.